Bom, na videoaula de hoje nós iremos aprender a fazer esse cesto, que é um cesto com fio conduzido para fazer esse desenho de coração no cesto. Esse cachepô aqui ele pode ser usado como um porta-vaso. Então aqui em cima ele tem a medida de 12 centímetros, pela lateral 12 centímetros, tá? Ele ficou um pouco gordinho, porque foi o jeito que eu escolhi para colocar no cesto. Se você quiser, é só fazer ele reto e aqui em cima é um acabamento que eu explico lá no final, na hora de acabamentos. Então, vamos lá? Para iniciar o nosso cesto, nós vamos precisar então de uma tesoura, de uma agulha. A minha é a agulha número 10 e de 2 fios. Esses fios precisam ser de cor diferente, só que é importante que eles tenham uma espessura muito parecida e uma elasticidade muito parecida também. Então aqui no caso eu tenho um fio begezinho que ele não tem nada de elastano e eu tenho um fio vermelho que também não tem nada de elastano. Se você for iniciante no crochê, eu recomendo utilizar para fazer cesto um fio que tenha um pouco de elastano, ou seja, quando eu puxo aqui ele estica, porque é mais fácil de fazer os pontos. Mas no meu caso, esses são os 2 fios que eu tenho em casa, então eu vou utilizar essas 2 cores e esses 2 fios. É possível, fica bonito também, mas os pontos é um pouco mais difícil de fazer. Além disso, meus 2 fios ele têm a mesma espessura, ou seja, eu consigo usar a mesma agulha para os 2 fios e ela fica perfeita. Então, por isso que tem que ser igual. E também porque quando eu for fazer o desenho, se eu tiver o fio, meu coração vai ser vermelho, se eu tiver um fio que ele for muito mais fino do que esse aqui, a parte do coração não vai conseguir tampar a parte do cesto. Então, não vai ficar aparente o coração. Tá? Então, é muito importante que eles tenham o mesmo diâmetro de espessura. Então, vamos lá. Para começar o nosso cesto, eu vou começar com a cor do cesto, tá? A cor do coração, que no meu caso é o vermelho, eu vou utilizar só depois. Então, agora eu vou começar com a cor bege. Para começar o cesto, eu vou fazer um círculo mágico. Se você não sabe fazer o círculo mágico ainda, eu vou deixar aqui no cantinho, no card, o vídeo explicando passo a passo. Eu vou fazer bem devagar aqui também, mas se caso você tiver dúvidas, é só você ir ali no vídeo que eu te ensino o passo a passo certinho do círculo mágico. Então, vamos lá. O final da ponta do meu fio eu vou colocar na palma da minha mão na frente e vou dar a volta com a outra parte do fio por trás e fazer um X na minha mão aqui, ó. E aqui em cima eu vou segurar com o dedão. Eu vou virar a minha mão e aqui do outro lado eu vou ter um fio que é preso e um fio que é solto. Com a agulha eu vou colocar no fio preso e vou trazer um pedacinho, ó, uma voltinha do fio solto. E aqui eu vou segurar tudo com a minha mão e vou soltar, tá? Esse fio aqui, ó, que tá aqui atrás é o fio do rolo, ele tem que ficar para trás. Aqui eu tenho o que a gente chama de laçada. Aqui eu tenho o meu círculo mágico, que é esse aqui. E aqui eu tenho o finalzinho do meu fio, que precisa estar aqui também. Para prender isso tudo aqui, eu tô segurando aqui, né? Se eu soltar, eu perco tudo, então segura com firmeza. Para prender isso aqui, eu vou fazer o meu nó inicial no meu círculo mágico. Então, eu vou simplesmente pegar o fio com a ponta da minha agulha lá de trás e trazer aqui pelo meio, fazendo esse laço inicial. É bom que ele fique frouxinho como ficou aqui, tá? No meu caso, que eu não tenho elastano, é melhor ainda que fique frouxo para ser mais fácil de fazer os pontos. Para continuar, eu vou ter que fazer meus pontos dentro do meu círculo. E esse fiozinho precisa estar bem junto e rente a ele. Então, o que a gente vai fazer agora? Eu vou segurar aqui, ó, esses 2 juntos, porque eu preciso fazer aqui dentro do anel. E lá atrás eu vou deixar o meu outro fio, ó, tá? Então, aqui eu vou segurar e aqui atrás eu vou deixar esse outro fio, que é o fio da laçada. Para começar esse cesto, eu vou ter que colocar aqui dentro 8 pontos baixos, tá? Esse aqui, ó, que é o nó, ele conta como um ponto baixo, ele vira um ponto baixo. Então, eu tenho 1. E agora eu vou precisar fazer mais 7 aqui dentro. Como que eu vou fazer isso? Eu tô com essa laçada na agulha, eu vou passar a minha agulha dentro do meu anel mágico, que é o círculo, e vou ir lá atrás pegar o fio que tá no rolo, porque o fio tá lá atrás, e vou trazer pra frente. Quando esse fiozinho aqui começar a sumir, é só puxar ele, que ele precisa estar bem aparente, tá? Ó, aqui eu fiquei com 2 laçadas e o meu fio
tá lá atrás. Trouxe pra frente, dou um pouquinho de altura. E para finalizar, eu vou pegar o fio lá de trás, engatar na ponta da agulha e passar pelo meio das duas laçadas que estavam na minha agulha. Aqui eu tenho o meu primeiro ponto baixo, que a gente chama. Então, eu tenho uma correntinha e um ponto baixo. Ao todo, eu tenho 2 pontos dentro do meu anel mágico, tá? Então, eu preciso fazer mais 6 vezes esse mesmo processo. Então, eu vou colocar a agulha dentro do meu anel, vou pegar com a ponta da agulha o fio lá de trás e trazer pra frente. Tem que ficar na frente do círculo mágico. E aqui eu vou engatar o fio lá de trás pra fechar o meu ponto. Quando eu vou terminando o ponto, vai aparecendo esses V's aqui. Esses V's conta como um ponto, então eu tenho um ponto aqui e um aqui. Foi as 2 voltas que eu fiz, então eu tenho 2 pontos e mais a correntinha que eu também conto como um ponto. Então eu tenho 2, vamos pro terceiro. Coloco dentro do meu anel mágico a agulha, pego lá de trás e passo pra frente. Quando chega aqui na frente, eu pego o lá de trás e tiro das 2 laçadas. Agora eu tenho 3 pontos baixos e a correntinha. Preciso fazer mais 4. Então, vou fazer rapidinho aqui. Eu terminei aqui, então, meus 8 pontos, né? Fiquei com 7 vezes aqui em cima e esse primeiro que conta como um ponto. Agora, eu dou uma esticada aqui, ó, pra não perder e tiro a agulha. E esse fiozinho aqui, ó, ele precisa estar dentro de cada ponto, por isso que a gente fez os pontos com ele junto. Porque agora, quando eu puxo, ó, eu fecho esse meu círculo, estão vendo? E ele fica todo fechadinho. Se não tivesse os pontos aqui dentro, eu não ia conseguir fechar. Então, puxa bem para ele ficar bem fechado, tá? Agora, vamos fechar o nosso círculo mágico. Como que eu faço aqui? Eu tenho essas voltinhas aqui em cima, ó, estão vendo? Que são os pontos que ficaram agora deitadinhos aqui. O primeiro ponto que aparece, que é o primeiro ponto baixo, é esse V aqui. E aqui, ó, eu tenho a minha correntinha. Se vocês analisarem, essa volta que tá aqui, ó, é a minha correntinha. Eu preciso saber onde que ela tá para conseguir fechar esse anel mágico, tá? Então, não perde ela de vista. E aqui em cima eu tenho o primeiro V, que é o meu ponto. Eu vou colocar a minha agulha de trás para frente, assim, dentro das 2 voltinhas do V do ponto. E esse pedacinho que sobrou, eu vou levar lá para trás. Coloca na agulha, engata, né, e leva lá para trás, tá? Aqui eu vou deixar a agulha, mas eu vou dar uma puxada no fio do rolo, só para ajustar e não ficar tão grande esse ponto aqui. Agora eu vou tirar a minha agulha e eu vou precisar colocar a minha agulha em 2 lugares. O primeiro é dentro dessa volta que eu levei lá para trás, ó, aqui dentro, e o outro é dentro dessa voltinha que eu acabei de falar para vocês, que é a voltinha do ponto inicial, do nó inicial. Então, eu vou colocar a agulha aqui dentro desse primeiro. Se correr esse aqui, ó, segura com o dedo, tá? E vou precisar colocar também dentro dessa voltinha aqui. Por isso que é bom fazer um ponto mais frouxo, porque senão fica difícil de colocar a agulha dentro, tá? Então, eu coloquei aqui dentro, fiquei com a parte que eu levei lá, ó, coloquei a voltinha do meu ponto baixo, do meu primeiro ponto, e essa voltinha aqui, que é a volta que eu levei lá pra trás. E agora, eu vou pegar o meu fio do rolo, que é o fio comprido, vou engatar na ponta da agulha e vou passar por dentro de tudo isso aqui. Assim. Levanto aqui um pouco, ó. E agora eu finalizei o meu anel mágico e aqui eu vou começar a prender. Então, eu só pego um pedacinho da volta e coloco aqui na frente. Viram? Esse aqui, então, é o primeiro ponto da minha segunda carreira. Para continuar, eu vou fechar bem aqui esse anel mágico, puxo bem e já vou esconder esse fio. Eu não gosto muito de cortar esse fio, porque às vezes ele pode correr e vai desmanchar o seu trabalho. E também não gosto muito de fazer nó, então eu escondo ele junto com os pontos. Como que eu faço isso? Esse fiozinho aqui que eu acabei de fechar, eu vou trazer aqui pra frente. Tá, esse aqui é o fio pequeno, ó. Trouxe aqui pra frente e vou deixar ele aqui. E eu vou fazer os pontos junto com ele. O que eu vou fazer? Nesse mesmo lugar que eu
coloquei a minha agulha para fechar essa carreira, eu vou colocar a agulha de novo. Lembrando que aqui eu tenho um ponto, preciso manter ele ali. Vou colocar a agulha no mesmo lugar. Coloquei. E vou trazer esse fio aqui, ó, que é o fio do meu rolo aqui para trás. Então, eu engato nele e trago aqui para frente. Ó. Trouxe aqui para frente, eu levanto um pouco para dar altura. Fiquei com 2 laçadas na agulha e agora eu vou finalizar o meu ponto com ponto baixo. Aqui dentro desse mesmo lugar, a gente fez o que a gente chama de aumento. Então, aqui eu tenho um aumento. Agora, eu preciso procurar o outro V. Esse V aqui é o do início, tá? Que é o meu ponto inicial lá, aquela voltinha. Esse aqui é o mais difícil de enxergar. Se eu abrir aqui, ó, eu consigo ver os meus pontos, ó. Aqui eu tenho um ponto. Aqui, ó, eu tenho outro ponto. Aqui eu tenho outro ponto. Aqui em cima, ó, fica esse V, estão vendo? Na união, embaixo eu tenho meu ponto. É dentro desses pontinhos aqui que eu vou precisar colocar a minha agulha. Então, aqui já foi um. Se eu abrir aqui, o próximo é esse aqui. Estão vendo que ele tem um V? Eu vou colocar a minha agulha aqui no meio desse V. Coloca bem no meio do V. No meu caso, o meu fio ele tem bem pouco elastano. Então, tá bem apertado para fazer os pontos. Tá? Esse fio aqui, ó, que é o fio do meu rolo, eu vou deixar ele bem aqui em cima, ó. Ele vai ficar aqui e vai ser preso no fio. Quando eu coloco a agulha, eu viro do outro lado e a agulha precisa sair entre o V de trás e essa volta aqui reta tem que ficar na parte de cima. Então, aqui tá no lugar certinho. Vou pegar o fio do rolo, vou engatar na agulha e trazer aqui pra frente. Quando eu trago pra frente, eu dou um pouquinho de altura e finalizo o meu ponto pegando o fio lá de trás e passando aqui pelo meio. Ó, aqui eu fiz, então, o meu terceiro, na verdade, né, ponto dessa carreira. Essa carreira toda eu vou fazer com aumentos, ou seja, eu fiz um ponto aqui, eu preciso colocar a agulha de novo aqui e fazer o mesmo ponto. Então, coloco lá, pego o fio lá de trás, trago pra frente, dou altura e finalizo com o fio lá de trás, passando pelo meio das 2 laçadas da minha agulha. Então, eu fiz 2 pontos aqui e 2 pontos aqui. Agora, eu vou procurar o próximo. O próximo tá aqui. Coloco bem no meio. Pego o fio lá de trás, trago pra frente, dou a altura e finalizo. No mesmo lugar, eu preciso colocar aqui. Pego o fio lá de trás, trago pra frente, dou a altura e finalizo. Ó. Assim, tô aumentando, então, o meu círculo mágico. Então, vão fazendo, ó, esse primeiro que a gente fez aqui conta como 1. Eu tenho 2, 3, 4, 5, 6. Volto para mostrar para vocês como a gente faz a próxima carreira. Como eu tinha feito, então, 7 pontos baixos aqui no meu anel mágico, mais uma correntinha totalizando 8, aqui no final eu preciso ter, então, 16 pontos. É só contar aqui, ó. O primeiro conta como 1, o primeiro deitado 2. Então, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, que é o último que tá montado aqui. Se o seu círculo abriu aqui no meio, segura toda a peça assim e puxa ele até fechar mais, tá? Essa é a última hora que tu pode fechar esse círculo para ele ficar bem fechadinho aqui no meio. No meu caso, eu não vou conseguir fechar tudo porque o meu fio ele não tem muito elastano. Quando eu chego aqui, ó, quando eu corri ele todo por cima de todas as carreiras, eu corto ele bem rente aqui, que agora ele tá bem preso, não vai mais correr. Tá bom? Então, agora a gente vai fechar essa carreira para continuar a nossa terceira carreira. Então, olha só, eu tenho aqui todos os meus pontos. Se eu olhar, eu tenho os pontos deitados, né, que são dos pontos que eu faço. Aqui tá o meu primeiro e aqui do lado, ó, aquela voltinha que é do primeiro ponto, que não chega a ser um ponto baixo, e sim uma correntinha. Então, eu vou colocar minha agulha de trás para frente aqui, ó, igual como eu fiz na outra carreira. Vou colocar aqui, pegando as 2 alcinhas do V, e vou levar essa partezinha aqui lá pra trás. Assim eu finalizo, então, a minha segunda carreira de ponto baixo centrado na base do cachepô. Para continuar agora,
eu vou precisar achar onde que tá o primeiro ponto, ó. Essa volta aqui faz parte do segundo ponto, na verdade. Então, o que tá um pouquinho antes é esse aqui, ó. É o primeiro ponto, aquele que eu fiz para começar a carreira. Vou precisar colocar a minha agulha dentro dele. Agora, não é aqui em cima, é dentro desse ponto. Então, bem no meio dele, eu coloco, vejo onde ele tá saindo do outro lado, ó. Precisa estar entre as duas perninhas e aqui em cima o horizonte. E vou colocar lá dentro da agulha esse pedacinho que eu tinha levado lá pra trás. E agora eu pego o meu fio, coloco na agulha e trago ele aqui pra frente, passando por tudo que eu tinha na agulha. Assim, então, eu encerro a segunda carreira e vou começar a terceira. Aqui eu vou dar um nozinho. Se você tiver um fio de malha um pouco mais grosso, provavelmente essa parte aqui já vai estar maior. O meu aqui, ele tá com o tamanho de 6 centímetros. O pote que eu vou colocar a minha planta, se eu quiser colocar uma planta, ele tem em cima 13 centímetros. Então, eu preciso que tenha 13 centímetros no mínimo essa parte aqui de cima. Além disso, quando eu for contar aqui, eu não posso contar bem do começo até o final. Eu preciso colocar o início da minha régua, ó, que aqui é o 0, né? No meio do último ponto. Aqui, ó. Bem aqui até o meio da outra. Então, aqui no caso, eu tenho 4 centímetros só. E eu preciso chegar até 13. Então, a gente vai fazendo as carreiras até chegar nesse tamanho, tá bom? Então, no meu caso, vou precisar fazer mais algumas. Talvez você já tá mais perto, porque se o fio for mais grosso, vai ser mais rápido de fazer os pontos, porque ele aumenta mais. Então, para a terceira carreira, nós iremos fazer uma sequência de pontos. Aqui é onde eu fiz esse primeiro ponto, eu vou deixar só ele sozinho. Aqui já tá pronto. Agora eu vou procurar o próximo. Esse aqui, ó, é o V do meu primeiro ponto, que já tá feito. E o V do meu próximo ponto é esse que tá aqui do lado dele. Então, eu vou colocar a minha agulha no meio do próximo ponto, do próximo V. Olho aqui, tem que ter saído no meio do V com essa voltinha em cima. Pego o fio e trago pra frente. Dou a altura e aqui eu finalizo com um ponto baixo. Nesse primeiro ponto, eu vou fazer um sozinho. Só que no segundo, nesse que eu acabei de fazer, eu vou fazer um aumento. Então, aqui eu vou precisar colocar de novo a agulha no mesmo lugar, trazer o fio lá de trás pra frente e fazer um aumento. No próximo aqui, vou fazer um sozinho. E essa vai ser a sequência. Num ponto é um sozinho e no outro ponto é 2 juntos. Então, aqui vão ser 2 juntos. 1 e 2. E assim eu vou continuar por toda a carreira. Uma dica é vocês fazerem esses pontos bem devagar, sempre olhando atrás, tá saindo no lugar certo, e ajeitando o fio. Isso dá uma diferença gigante no trabalho com o fio de malha, tá bom? Então, eu vou fazer aqui toda a carreira, quando eu chegar aqui eu volto para mostrar para vocês como continuar. Terminei aqui a minha carreira toda, a terceira, e para conferir, então aqui precisa ter 24 pontos, contando esse primeiro como 1 e esse aqui é o 24. Além disso, como eu comecei esse aqui sozinho, um ponto baixo normal, e no segundo um aumento, seguindo essa lógica aqui, o último ponto, que são os pontos 23 e 24, precisam estar juntos, num aumento também. Então, aqui eu tenho 2 pontos, para ficar aqui, né? Um sozinho, um aumento, um sozinho, um aumento, tá? Se isso aqui deu certo, você tem 24 pontos, a carreira ficou perfeita. Para finalizar, vou puxar um pouquinho aqui e vou fazer a mesma coisa, é sempre tudo igual. Na primeira parte aqui, ó, no primeiro ponto que tá deitado, vou colocar a minha agulha de trás pra frente, assim. E esse fiozinho que ficou aqui sobrando, eu vou engatar na agulha e vou levar ele lá pra trás. Assim. Ó. Levei lá pra trás, tiro a agulha, vou colocar no meio do primeiro ponto. Então, aqui nesse meio. Coloquei aqui no meio. Vou engatar esse fiozinho aqui e vou trazer o fio do rolo lá pra trás, aqui pra frente. Assim. Trouxe aqui pra frente e faço uma laçada. Esse aqui, então, é o primeiro ponto da minha quarta carreira. Na quarta carreira é o seguinte, aonde eu tenho
um ponto aumentado na carreira de antes, eu vou fazer ponto simples em cima. E onde eu tenho um ponto sozinho, eu vou fazer um ponto duplo. Então, aqui, onde eu era sozinho, eu vou colocar mais um ponto. Então, no mesmo lugar, eu coloco a agulha, pego o fio lá de trás, trago pra frente, fico com 2 laçadas e finalizo o ponto. Aqui eu tenho, então, o meu aumento. Aonde eu tinha um aumento na carreira de antes, eu vou colocar um ponto sozinho em cada um. Então, aqui vai ter um ponto, traz pra frente, dá um aumento. E no do lado, que faz parte do aumento da carreira de antes, eu vou colocar a agulha, trazer o fio e finalizar com o ponto, tá? No próximo, se eu olhar, eu tenho um ponto sozinho. Então, aqui eu vou fazer um aumento. Então, essa carreira toda, ela vai ficar com 2 pontos baixos sozinhos e depois no outro ponto um aumento, ou seja, 2 pontos no mesmo lugar, tá? Então, começa aqui, ó, com um aumento, depois fica 2 sozinhos, um aumento, 2 sozinhos, um aumento. Vou fazer em toda a carreira, quando chegar aqui mostro pra vocês como continuar. Terminei aqui a outra carreira, ele vai ficando bem firme e bem retinho, estão vendo? Aqui ainda não deu o meu tamanho, eu tô com 9 centímetros. Então, eu acho que vai mais 2 carreiras ainda, tá? Se caso o seu cachepô já chegou no tamanho certo, pode parar por aqui, avança o vídeo um pouco pra frente, pra ver como fazer pra subir as laterais. No meu caso, eu ainda tenho mais algumas pela frente. Então, vou fazer a mesma coisa, ó, vou puxar aqui, vou colocar a agulha no primeiro fio deitado, levar esse pedacinho lá pra trás. Aqui atrás, vou procurar onde que tá o meu primeiro ponto da subida e vou colocar a agulha bem no meio dele. Olho lá atrás, tem que sair no meio do V. Coloco essa laçada que eu levei lá pra trás na agulha, puxo um pouco o fio pra ajustar, pego o fio do rolo e trago aqui pra frente. Trouxe aqui pra frente, finalizo com uma laçada, aqui é o primeiro ponto da minha próxima carreira. Agora, o próximo, eu vou seguir uma outra ordem de pontos, que é o seguinte. Aqui, ó, eu tenho um aumento e aqui eu tenho 2 sozinhos. Então, agora, nessa próxima carreira, eu preciso fazer 3 pontos baixos e um aumento seguidos. Então, nos 2 pontos que estavam juntos, ó, que é um aumento, porque os 2 entram num buraquinho só da outra carreira, eu vou fazer ponto baixo aqui, ponto baixo aqui. No próximo, depois do aumento, eu vou fazer um ponto duplo, um aumento aqui do lado. Depois, nos outros 3, vou fazer ponto baixo, normal, sozinho, e no próximo, que é um depois do aumento, 2 juntos. Então, aqui eu tenho um aumento, eu começo com 2 pontos baixos, né? Um é o primeiro que se forma quando eu subo a carreira, o outro é o próximo aqui do lado. No próximo, depois do aumento, que era o aumento de baixo, eu vou fazer 2 juntos. Então, coloco a agulha, trago o fio lá de trás para frente, dou a altura e fecho um ponto. Neste mesmo lugar aqui, vou fazer mais um. Então, aqui mais um. Dou a altura e levo lá para trás, ó. Então, eu tenho 2 pontos baixos e aqui eu tenho um aumento. Agora, eu vou precisar fazer 3 pontos baixos. Então, 1, 2, no próximo 3, e no próximo, quando eu vou olhar, é o do lado do aumento da carreira anterior. Então, aqui eu vou fazer um aumento. Então, é só seguir assim, 3 pontos baixos e um aumento. 3 pontos baixos e um aumento. Para dar certinho a carreira, quando chegar aqui, ó, eu tenho que terminar com um ponto baixo sozinho e o aumento do lado. Porque eu comecei com 2 pontos baixos e um aumento. Eu preciso ter 3 aqui. Então, esse aqui vai ter que ter um aumento sozinho, tá bom? Então, eu vou fazer toda a volta, quando chegar aqui eu volto para mostrar para vocês. Bom, eu cheguei aqui e o meu tamanho aqui já deu 12,5 cm até o meio aqui desse ponto.
Então, eu vou manter desse tamanho, não vou precisar fazer mais uma. Se você precisa fazer mais uma carreira, você vai seguir a mesma lógica. Aqui, ó, a gente fez tudo aumentos. Aí, na próxima era um aumento e um ponto baixo. Na próxima era um aumento e 2 pontos baixos. E nessa última agora era um aumento e 3 pontos baixos. Se você precisar continuar, é só seguir esse raciocínio. Vai ser um aumento e 4 pontos baixos. E sempre tente colocar os pontos baixos aonde era aumento antes. Então aqui, ó, nesse caso, aqui vai ficar 2 pontos baixos, daí mais 2 pontos baixos e nesse aqui eu faço um aumento. Se você sempre colocar ponto baixo onde tinha um aumento, a peça ela vai ficar com um aspecto assim, onde a gente não sabe onde começou, nem onde terminou e como que os aumentos foram colocados. Se eu colocar aumento em cima de aumento, ele vai ficar com aquelas marcações. Se quiser com as marcações, é só fazer aumento em cima de aumento. Então aqui agora eu vou finalizar para começar a minha subida. E essa subida é o seguinte, eu puxo aqui um pouco o meu fio, venho no primeiro ponto que estava deitado, da mesma forma como eu fazia antes, coloco de trás para frente e levo esse pedacinho lá para trás. Assim. E aqui agora eu vou colocar a minha agulha somente nesse pedacinho de fio que eu levei lá para trás, então só aqui, ó. Porque eu vou fazer uma carreira de pontos baixíssimos aqui em cima, para dar um acabamento mais bonito para minha peça. Então, pego o fio lá de trás e passo aqui pelo meio de tudo, assim. Ok? Então, agora eu tô com a peça aqui e vou fazer um trançado aqui em cima. Aqui foi onde tá saindo o meu fio, eu vou procurar onde é o ponto do lado. Agora eu não olho mais no meio dos V's, eu vou pegar essas argolinhas aqui de cima. Então, eu vou colocar minha agulha aqui, ó, no próximo ponto, vou trazer, vou dar um pouco de altura, ó, e já vou passar lá por dentro do que estava na minha agulha. Isso aqui se chama ponto baixíssimo. Ó, aqui foi onde eu fiz o outro ponto, vou vir nesse aqui do lado então. Então, só coloco a agulha pegando os 2 V's de cima, levo o fio lá para trás, dou um pouco de altura e passo pelo meio. Essa carreira aqui toda eu vou fazer assim, e é muito importante que você sempre faça esse ponto mais frouxo. Então, dá uma ajustada mesmo, puxa o fio, dá uma altura, passa aqui pelo meio, porque se essa parte aqui ficar muito colada, muito preso, o cachepô ele vai crescer torto, tá? Então, vou fazer aqui toda a volta, quando chegar aqui, eu mostro pra vocês como a gente finaliza e começa a subir. Olha, eu terminei então toda a minha carreira com pontos baixos, sempre cuidando para não fazer muito apertado, porque aqui precisa estar bem folgado os pontos. Então, agora que eu terminei, só para mostrar para vocês, ó, aqui foi o último lugar que eu coloquei a agulha para fazer o ponto. Se eu fosse colocar no próximo, eu ia chegar da onde saiu o primeiro, então aqui eu não posso fazer ponto, tá bom? Então, agora eu vou pegar um pedacinho do meu fio, vou cortar. Pode deixar um pedacinho longo assim, que a gente vai esconder depois. E eu vou puxar todo esse fio aqui para frente, ó. Para dar o acabamento, eu vou procurar onde que tá a primeira correntinha que foi feita de ponto baixíssimo na parte de cima. E vou colocar a minha agulha pelas 2 abinhas dela. Assim. Vou pegar o meu fio e vou levar tudo lá pelo meio dessas 2 abinhas. A ideia aqui é fazer com que esse desenho aqui fique contínuo e a gente não perceba onde ele começou e onde ele terminou. Então, eu uso uma técnica que é colocar aqui e agora pegar só a alcinha que tá lá em cima, uma delas, ó, colocar a agulha e passar o resto do fio lá pra trás. Ó. Quando a gente observa, o desenho ficou todo contínuo, a gente não sabe onde que começou. Só que esse fio aqui eu preciso esconder ele. Então, eu vou virar aqui, eu vou ver qual que é o V que tá mais próximo, vou colocar a agulha e vou levar esse aqui lá pra baixo. Aqui. E para seguir a ordem, do lado dele eu tenho um pedaço na horizontal. Então, vou colocar minha agulha de trás para frente. E esse fio vou engatar para levar lá para trás. Ó. Aqui eu não consigo ver onde que tava o fio. Ele ficou escondido e ele veio aqui para frente. Eu não gosto de cortar e nem de dar nó. Então, eu vou deixar esse fio aqui, que quando eu for fazendo as carreiras, ele vai ser encoberto pelo fio e vai ficar bem preso. Tá bom? Agora, então, a gente precisa analisar como fazer as subidas e o desenho do coração. O desenho do coração a gente vai fazer por uma técnica chamada fio conduzido. E esse fio conduzido, ele precisa ter um desenho.
Então, é o seguinte, a minha altura do cachepô precisa ter 12 centímetros, porque é o tamanho do meu vaso, tá? Se o seu vaso for um pouco diferente o tamanho, meça ele antes de começar. Eu vou deixar aqui no canto e vou explicar para vocês como que eu vou fazer o desenho dos corações. Quando a gente faz ponto baixo centrado, geralmente ele tem, ó, dá para medir usando esse aqui, 1 centímetro cada carreira. Então, a minha ideia é fazer 12 pontos de altura aqui, que vai ficar mais ou menos desse tamanho que ficou aqui, aqui também. Então, meu cachepô, eu espero que ele tenha 12 centímetros de altura. Como cada carreira tem 1 centímetro, vão ser 12 centímetros, tá? E eu preciso saber como que eu vou fazer os meus desenhos aqui na frente. Quando a gente vai fazer um desenho num cachepô, cada vezinho do ponto baixo centrado conta como um ponto, conta como um X. Lembra quando a gente faz um desenho com X? E então, cada vezinho desse conta como um X. Quando eu for fazer o desenho do coração, vai ficar assim, ó. Esse aqui é o desenho do coração para uma altura de 12 carreiras. Se eu for contar aqui, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carreiras. Eu vou deixar uma embaixo sem nada e 2 em cima sem nada, porque uma branca em cima e a outra para fazer o acabamento, tá bom? Então, essa aqui é a minha medida. Esse desenho aqui eu fiz de cabeça mesmo, fui montando os xizinhos, como que eu quero que o meu coração ele fique aqui na lateral do meu cesto. Cada vez que eu chegar num xizinho, eu vou mudar de cor e vou colocar o vermelho para fazer o coração. E a gente vai seguindo esse desenho, tá? E a técnica é fio conduzido que eu vou mostrar para vocês agora. Então, vamos lá. Vou começar com o meu fio, que é a cor do meu cesto, porque a primeira carreira aqui embaixo eu vou fazer com o fio normal e aqui em cima eu vou ter mais 2 carreiras. Se por um acaso eu ver que o meu cachepô ele passou e teve muito carreira a mais, é só eu tirar essa uma carreira daqui, que ela é um bônus. E se faltar, é só adicionar aqui em cima, o desenho fica um pouco mais para baixo. Mas a princípio vai dar certo a minha quantidade de números, tá? Então, vamos lá. Aqui tá a minha base. E eu vou procurar aqui, ó, aonde que foi o último ponto que eu fiz, que é aqui, estão vendo? Aqui foi aonde eu trouxe ele, ó. Nessa parte aqui, ó, fica um pouquinho diferente o desenho. Aqui, então, é onde eu subi todas as carreiras do meu ponto. Eu vou pegar um pouquinho pra cá, para não ficar sempre evidente que aqui eu começo todos os pontos, tá? Mas não muito, porque eu quero esconder isso aqui. Então, eu vou escolher aqui um ponto mais aqui dessa área. E vou colocar a minha agulha sem fio, sem nada, pegando sempre essa alcinha aqui, ó, do ponto baixíssimo que eu fiz. Então, eu vou colocar na agulha só essas 2 alcinhas. Então, vou pegar aqui 1, 2, colocando em direção pro meio da minha base. Então, a minha agulha, ela tá aqui, ó, dentro de uma carreirinha que eu escolhi, em direção ao centro. Eu vou pegar agora o meu fio, né, o final do meu rolo, vou engatar na ponta da agulha, vou deixar um pedacinho aqui e vou levar essa parte aqui pelo meio desses 2 pontinhos aqui, tá? Esse fio pequenininho, eu vou deixar ele aqui, vou deixar ele aqui que eu já vou esconder ele. E vou pegar esse rolo, o fio do rolo, e vou dar uma passada pelo meio para travar. Esse aqui é o primeiro ponto, né, o primeiro xizinho do meu cachepô da lateral. Agora, eu vou fazer a mesma coisa, só que com ponto baixo, em cada ponto baixíssimo aqui, ó. Então, o próximo ponto baixíssimo é esse aqui do lado. Eu vou colocar a minha agulha aqui dentro, pegando as 2 alcinhas. Ó. E para esconder esse fiozinho aqui, ó, eu deixo ele aqui por cima, tá? Igual eu fiz na parte de baixo. Vou pegar o fio do meu rolo e vou trazer aqui pelo meio. Fico com 2 laçadas, porque agora é ponto baixo. Pego a ponta da agulha, uma outra parte do fio e termino o meu ponto. Aqui ficou um ponto baixo. De novo, olho para o lado, a próxima correntinha é essa aqui. Vou colocar aqui dentro das 2 partes, ó. 1, 2. Verifico o meu fio pequenininho, que tem que estar aqui por cima. Vou pegar o fio lá de trás, vou passar aqui pelo meio. Levanto, dou a altura e finalizo um ponto baixo.
Vou fazer isso em toda a carreira. Quando eu chegar aqui nesse fio, eu vou esconder esse fio aqui e esse aqui juntos, tá? É só lembrar de colocar por cima da agulha. Vou fazer tudo, quando chegar aqui, a gente vai começar a fazer o nosso desenho. Pronto, eu já terminei toda essa carreira aqui de pontos baixos na carreirinha que eu tinha feito aqui de ponto baixíssimo. E agora aqui eu vou fechar. O fechamento eu puxo um pouco o meu fio, tiro. Venho aqui, ó, no primeiro ponto que tá na horizontal, que é esse aqui. Vou colocar a minha agulha aqui dentro. Puxo o fio, levo lá pra trás. Agulha de trás pra frente, né? Tiro aqui a agulha. Vou colocar aqui, ó, bem no centro do primeiro ponto que eu fiz dessa correntinha, dessa carreira. E colocar essa outra parte aqui dentro. E puxar o fio lá de trás tudo pra frente. Pronto. Aqui, então, eu finalizei a minha primeira carreira e vou travar para finalizar a segunda, ok? Aqui, então, é o começo da minha segunda carreira. Como o nosso desenho, ele é um coração, ele é um desenho único. Então, eu vou fazer o coração como que ele estivesse bem aqui, ó, do outro lado, aonde eu faço os fechamentos da carreira. Então, olhando aqui mais ou menos, ó, nesse ponto aqui, não precisa ser bem retinho, tá? Mas nesse ponto aqui, ó, do outro lado desse meu primeiro, eu vou colocar um marcador. Se você não tiver um marcador, pode colocar um pedaço do fio, um nó, só para marcar que quando eu chegar aqui, eu vou precisar trocar de fio, tá bom? Então, eu vou fazer aqui, ó, a próxima carreira, que é o seguinte. Eu tô aqui com esse meu ponto e eu vou fazer ponto baixo centrado. Para o desenho ficar perfeito, é sempre bom fazer em ponto baixo centrado, tá bom? Que é onde eu pego bem no meio do meu V, ó. Aqui tem um ponto, já foi. Nesse aqui eu vou colocar bem aqui no meio. Busco o fio lá de trás aqui pra frente. Dou a altura e finalizo passando pelo meio das duas laçadas que tá na minha agulha. Ó, coloco aqui, trago, dou a altura e finalizo. Vou fazer todos eles até chegar aqui na minha marcação pra gente começar o desenho. Eu cheguei então aqui na minha marcação, ó. E eu sei que nesse ponto aqui da marcação, que é esse aqui, eu vou fazer o meu primeiro xizinho do desenho, nesse aqui. Só que eu tenho um ponto aqui antes, que eu não fiz ele ainda, para mostrar para vocês por que ele vai ficar um pouco diferente. Ó, eu tô aqui, nesse aqui é onde eu vou colocar o vermelho. Nessa aqui, eu ainda tô com a cor do meu cesto, então eu vou colocar a agulha aqui dentro. E vou trazer o fio lá de trás como se fosse um ponto baixo normal, tá? Para finalizar o ponto baixo, é só eu lacear e passar pelo meio das duas laçadas. Só que aqui eu não vou fazer isso, por quê? Porque eu já vou precisar trocar de fio. Então, eu vou pegar aqui o fio vermelho, que é a cor do meu coração, deixar um pedacinho e vou engatar na agulha com essas duas laçadas do meu ponto aqui e vou passar aqui por dentro. Eu finalizo o meu ponto com a cor que eu vou fazer o primeiro X. E por que eu fiz isso? Porque quando eu finalizo o ponto, essa voltinha que finalizo é a volta que fica aqui, ó. Então, essa volta que fica aqui não pode ser da cor do cesto, porque o meu coração ele é todo fechado. Precisa ser a cor do meu coração vermelho. Então, terminei esse ponto. Vou deixar aqui junto, ó, andando no meu fio, o fio do cesto e o fio pequenininho, que é o final do meu fio vermelho. Os dois aqui, bem aqui em cima. E agora, então, eu vou fazer o meu ponto, que é o ponto do meu X, que é, nesse caso aqui, ó, esse primeiro xizinho aqui. Então, eu vou colocar a agulha no meio, sempre no centro, porque é um ponto centrado. Vou pegar o meu fio vermelho, que é a cor do coração, e vou trazer aqui pra frente. Ó. Fiquei com as duas laçadas. Agora, para terminar, eu preciso fechar com a cor do cesto. Então, eu pego a cor bege e passo pelo meio dos dois. Ó, se vocês analisarem, aqui eu fiquei com o meu coração somente nesse ponto aqui, ó, nessa área aqui com o vermelho, tá bom? E agora, o que a gente vai fazer? Eu vou conduzir o meu fio. Eu comecei a usar o vermelho aqui e ele vai andar comigo durante todo o cachepô até eu terminar o desenho. Então, esses dois pedacinhos, ó, tanto do início quanto do fio comprido, eu vou deixar aqui em cima e vou continuar fazendo toda a volta do cachepô
Ou seja, vou pegar aqui o centro do meu ponto baixo da carreira anterior, buscar o fio cinza, dar altura e fechar. E esse fio vermelho, ele precisa estar aqui, ó, sempre no meio desse ponto. Vou fazer mais um aqui, ó. Coloco aqui, busco o fio e fecho aqui. Estão vendo? Aí eu vou escondendo o fio vermelho. Depois eu mostro pra vocês como que a gente esconde ele aqui dentro com a próxima carreira. Então, eu vou conduzir o fio vermelho e vou fazendo os pontos beges até chegar aqui no final da carreira, ó. Quando eu chegar aqui no final, eu faço aquele mesmo fechamento que eu fiz antes, que é tirar aqui a agulha, colocar de trás pra frente e vou continuar. Quando eu chegar aqui de novo, eu vou mostrar pra vocês como que a gente faz a próxima fileira. A próxima fileira eu vou ter um ponto em cima do X que eu fiz e um ponto de cada lado. Então, aqui eu vou ter esse X e na parte de cima, nesse ponto, um vermelho e nesse ponto, um outro vermelho. Então, quando eu chegar aqui, ó, nesse ponto, eu já vou parar porque aqui eu vou ter que mudar o fio. Então, vou fazer tudo quando chegar aqui e mostro pra vocês como continuar. Ó, eu fiz toda a carreira, escondendo o fio, mais uma, e cheguei aqui de novo. Agora, pelo meu desenho, tá? Se vocês quiserem, copiem, pausem o vídeo e copiem esse desenho aqui pra vocês seguirem como ordem, tá? Eu fiz esse um ponto que tá aqui, ó, sozinho. E agora eu vou continuar com os outros 3 pontos. Eu vou ensinar como que faz essa sequência e as outras é tranquilo de seguir a mesma ordem. Então, é o seguinte. Esse ponto aqui é o meu primeiro e eu preciso fazer um deste lado, um em cima e um do outro lado. Então, esse aqui é o último branco do lado do vermelho. Então, eu continuo ele pegando bem aqui no meio do ponto, trazendo o fio da cor do meu cachepô para frente e como o próximo fio, né, como o próximo ponto é o ponto que precisa ser vermelho, eu vou terminar com o fio vermelho. Sempre quando eu vou começar a parte do desenho, né, esse aqui é o próximo ponto que vai ser vermelho, eu preciso terminar o último ponto baixo com o fio da cor do próximo ponto. Então, se eu vou fazer agora de vermelho, quem que eu vou esconder vai ser a cor do cachepô. Então, o próximo ponto, vou colocar aqui bem no meio a minha agulha, vou pegar a cor do ponto, que é vermelho, vou subir e vou finalizar o ponto com o vermelho. Por quê? Porque o próximo ponto do lado também é vermelho. Então, eu coloco aqui e faço com vermelho. Puxo o fio e termino o ponto baixo. No vermelho, eu também tenho que o próximo coração também é vermelho. Então, aqui eu vou colocar a agulha, vou trazer o vermelho, só que pelo desenho, eu não vou continuar com o vermelho, só vai até aqui, porque é bem a partezinha de baixo. Então, se o próximo ponto, ele é da cor do cachepô, eu não termino com o vermelho, e sim com a cor do cachepô, que é esse branquinho. Se for fazendo assim, o ponto, ele vai ficar bem certinho no desenho, tá? Um outro detalhe que eu queria falar pra vocês é o seguinte, quando eu for continuar aqui, ó, com a cor do meu cachepô, não esquece de levar o vermelho junto. Quando eu tô nessa carreira, a carreira de baixo eu já levei um ponto vermelho. Então, eu consigo ver o vermelho bem no meio do ponto, estão vendo? Para esse vermelho ficar todo escondido, eu preciso colocar a agulha embaixo do vermelho. Então, é como que eu tivesse que levantar esse fio. Levanta o fio, coloca no meio do V. Passa pro outro lado, busca o fio da cor do cachepô, levanta e esconde o fio da carreira de cima. E aqui eu vou finalizar o ponto, tá? Ó, e aqui eu não consigo ver o vermelho de nada. E assim, então, eu vou fazendo todo o meu cachepô, sempre lembrando de conduzir o fio junto. E lembrando também que, se eu chego aqui na área que eu vou fazer o desenho, o fio, que é o ponto, que é o último ponto, eu termino com a cor do próximo. E aqui, esse ponto aqui, eu vou terminar com a cor do cachepô. Assim, eu vou fazendo, então, todo o meu desenho. Quando chegar nessa parte aqui do coração, ó, que eu tenho 4 pontos um do lado do outro, um ponto branco e 4 pontos vermelhos, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui embaixo. No ponto que tá aqui do lado, eu vou terminar ele com o vermelho, e nesse ponto que tá aqui, eu vou terminar com o da cor do cachepô, só que aqui eu vou terminar com a cor do vermelho.
Deu pra entender? É só seguir esse mesmo padrão, esse mesmo jeitinho de quando eu tô com o ponto do lado e o ponto do coração, que ele vai ficar bem certinho, tá bom? Então eu vou fazer todas as carreiras e quando eu chegar aqui eu vou olhar se eu já cheguei nos meus 12 centímetros. Se eu já cheguei, eu vou parar aqui mesmo. Se eu não cheguei, eu vou fazer mais carreiras da cor do cachepô. E daí eu vou voltar aqui com vocês no vídeo quando eu terminar todo o meu cachepô e só faltar a parte da finalização. Então eu terminei aqui todo o meu desenho. Ó. Ficou assim, ficou um coração grandão. Mas eu gostei bastante. Então agora eu vou fazer o final dele com um acabamento, tá? Então aqui, ó, fiz até o último ponto. Vou colocar minha agulha de trás pra frente no primeiro ponto e vou levar esse pedacinho lá pra trás, como eu faço em todas as carreiras. Só que agora, para eu fazer o acabamento, eu vou colocar a agulha só aqui em cima, ó, não é mais centrado. Vou puxar o fio para ajustar e vou trazer aqui pra frente. Aqui eu vou fazer agora uma carreira de pontos baixíssimos. O que é isso? Eu vou colocar no próximo, traz pra frente e passa pelo meio do que tá na agulha. Ó, de novo. Vou olhar aqui, ó, qual que é o próximo, é esse aqui. Vou colocar aqui na frente, dou a altura e passo pelo fio que tava na minha agulha. E eu vou fazendo isso aqui ao redor de toda a minha carreira. Pegando sempre um aqui e um aqui, tá? Então, eu vou fazer aqui ao redor de toda a carreira. Quando chegar aqui, eu mostro pra vocês o final. Bom, eu terminei aqui todas as carreiras do meu cesto aqui de acabamento. E eu queria mostrar pra vocês que eu fiz um pouco apertado. Eu puxei bastante na hora de fazer o ponto, ele ficou pequenininho, ó. E aí, aqui em cima, ele fica com esse aspecto arredondado. E um arredondado menor que a outra parte do cesto. Então, eu gosto disso, que ele dá um acabamento diferente aqui em cima pro meu cesto. Se você não quiser fazer assim, é só deixar ele bem frouxo mesmo. Então, eu fiz tudo aqui, já cortei um pedaço do meu fio, vou puxar todo o restante pra fora. E aqui, vou fazer, então, o acabamento. Ó, o último ponto eu coloquei nesse ponto aqui. Se eu fosse colocar aqui, ó, já seria onde sai o início. Então, agora eu já terminei o meu cesto. O que eu vou fazer? Vou colocar a agulha aqui, ó, dentro desse primeiro ponto que eu fiz de acabamento. Como eu apertei bastante o meu ponto, eu vou usar uma agulha menor para não estragar o meu ponto. Vou passar aqui pro outro lado. E aí, vou pegar só a alcinha de cima aqui, ó. E vou levar lá pra trás. O desenho tá certinho. Agora, eu vou escolher esse aqui, ó, que é o mais perto. E vou levar tudo isso aqui lá pra trás. Aqui dentro, agora, eu vou escolher uma alcinha. Essa aqui, por exemplo, ó, que é pertinho. Vou pegar um pedaço do fio e levar lá pra trás. E vou segurar a pontinha dele desse lado. Pra eu passar o fio aqui por dentro e fazer um nó. Esse nó aqui pode puxar bastante, só cuidado pra não perder o desenho aqui na frente. Puxa ele e ele vai se esconder aqui dentro. E esse fio aqui agora eu vou escolhendo, ó, alcinhas, por exemplo, essa aqui, e vou puxar. E vou levar ele lá pra baixo, ó, aqui. Vou levar ele lá pra baixo, até num lugar onde ele fique bem firme. Então, quando chegar aqui embaixo, eu corto. Esse outro fio aqui é o fio do meu vermelho. Quando eu terminei aqui, ó, a última parte, quando eu fiz essa última carreira aqui, esse fio que eu fiz esse ponto, ele foi andando por toda a minha carreira. Ele foi andando e ele chegou até o final aqui. Quando ele chegou no final, é esse fio aqui, ó. Então, por ele estar andando junto com os outros pontos, ele tá bem preso aqui. Então, aqui agora é só cortar. E assim com todos os outros fios que estão aqui dentro. Todos eles a gente caminhou junto. Então, agora no final é só cortar e tá pronto o nosso cesto. Para esse cachepô, você pode utilizar como presente de Dia das Mães, Dia dos Namorados, um presente de aniversário, entre outros, o que vale a criatividade. Então, aqui eu vou mostrar duas versões de presentes para vocês.
Essa primeira aqui, então, é com chocolate. Depois do cachepô, você pode colocar chocolate nele. E pode colocar também um plástico ao redor para ele ficar como um presente. E a outra opção é com vaso de flor.